A paz do Senhor, meus irmãos, eu desejo nesta manhã dominical, 5 de abril, felicitar a cada um dos irmãos e desde já também estar agradecendo a cada um que conosco estará sintonizando, o canal Cetadeb Oficial, para aqui podermos continuar compartilhando as verdades contidas na palavra do Senhor. É uma bênção para nós podermos estar fazendo essa transmissão juntamente com os irmãos e agradecer também a todos, pelo empenho, pela dedicação que têm tido em acompanhar esta nossa live que está proposta para a ministração sobre o tema escatológico, e aí nós denominamos perguntas escatológicas. No dia 20 de março nós fizemos a primeira transmissão. E como ali naquela oportunidade surgiram muitas perguntas, temas diversos a respeito das dúvidas que os irmãos, alunos do curso, pastores ligados ao Cetadeb e irmãos também que são seguidores do pastor Ciro Zibordi, que transmitindo essas lives, junto conosco, como surgiram muitas dúvidas, então nós conversamos e achamos por bem, então, de realizarmos desta maneira como estamos fazendo, todas as quartas-feiras, às 22 horas e aos domingos, 11 horas da manhã, onde o pastor Ciro está dando, então, fazendo um apanhado mais completo a respeito do tema da escatologia e já incluindo nestas aulas que ele está dando, as respostas àquelas questões que foram levantadas desde a primeira live até as que estão surgindo nas lives que nós estamos transmitindo esses dias todos, Nós passamos essas perguntas, o pastor Ciro, então, conforme vai fazendo o desenrolar da apresentação do conteúdo, ele já adiciona ali também as respostas para os irmãos. Então, para não perdermos tempo e sem mais delongas, o pastor Ciro já está conosco, eu vou deixar o pastor para que faça a sua saudação inicial. Quero saudar o pastor Hércules, todos os nossos alunos do Cetadeb, todos os nossos professores, seguidores do Cetadeb e também da nossa conta, com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez para atendermos os irmãos, segundo a graça do Senhor, ministrando este assunto tão importante, a escatologia bíblica, mais precisamente, perguntas escatológicas. Glória a Deus. Eu vou ainda usar um tempo para a gente fazer uma oração e logo em sequência vamos estar fazendo a leitura de um texto bíblico inicial a partir do qual o pastor Ciro vai estar respondendo aos temas. Senhor Deus, nós te bendizemos e te adoramos nesta manhã dominical, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, aqueles que já estão conosco nessa transmissão e aqueles que ainda chegarão. Estende as tuas mãos potentes e poderosas sobre as suas vidas para os abençoar. Abençoa, Senhor, as famílias, as nossas famílias. A tua mão, Senhor, seja também sobre a vida de cada um dos nossos alunos e seus familiares. Os pastores também, as suas respectivas famílias. Abençoa-nos a todos. Ao nosso Brasil, que está, Senhor, passando por um momento difícil, assim como todas as nações da terra. O Senhor, nós te pedimos nesta manhã, repreendas este mal e envia sobre nós a tua bênção, de maneira que em tudo possamos estar diante do Senhor e cumprir não somente a tua vontade, mas também o ministério que tens colocado nas nossas vidas. Por isso somos gratos, orando em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Apenas, irmãos, para que a gente possa nortear, na live de quarta-feira, o pastor Ciro, então, começou fazendo a abordagem a respeito do tema do arrebatamento secreto da igreja e também a respeito de o arrebatamento ser antes da grande tribulação, pré-tribulacional. De maneira que nós vamos, então, ler um texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 13 a 18. E após essa leitura, o pastor Ciro, então, vai continuar fazendo a apresentação desse tema para, de uma forma mais abrangente, mais completa, os irmãos poderem estar inteirados. Eu acredito que, de repente, seja interessante que você tenha à sua mão um papel
não é? Uma caneta para que possa anotar os conceitos, para que possa anotar as referências bíblicas que serão mencionadas, que isso também vai lhe ajudar bastante. E também lembrando que as lives que nós já transmitimos, todas elas, desde a primeira até essa, que hoje vai ser a quinta, não é? Elas estão todas disponíveis para acesso através do nosso canal no YouTube, que é o Cetadeb Oficial. Assim que nós finalizamos ela, já no dia seguinte nós colocamos ela para baixar e aí disponibilizamos o acesso da íntegra através do nosso canal no YouTube, que é o Cetadeb Oficial, de maneira que você poderá rever as lives anteriores, assim ainda assistir essa que vamos fazer hoje. 1 Tessalonicenses 4 diz assim, versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Esta é a leitura, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Pastor Ciro com a palavra. Muito grato, pastor Hércules, por mais esta... Só um detalhezinho, alguma referência bíblica que você quiser que faça a leitura, é só você mencionar que eu já estou a postos aqui, eu já faço a leitura para estar ajudando, auxiliando aos nossos irmãos que estão participando conosco. Pode ir lá. Amém, pastor. Eu acredito que hoje nós vamos realmente ler alguns versículos bíblicos e a participação do irmão será muito boa. Meus irmãos, agradeço ao pastor Hércules pela oportunidade e nós vamos direto ao assunto para ganhar tempo. E o assunto é o mesmo da live anterior. Só para situar os irmãos, nós estamos falando de escatologia bíblica, mais precisamente sobre perguntas escatológicas. E claro, como o assunto é esse, muita gente vai mandando mais perguntas. Essas perguntas, claro, nós estamos adicionando ao nosso estudo, que já existia. Nós já tínhamos um esqueleto, né, um arcabouço do que vamos falar, mas, claro, ele vai sendo enriquecido com a contribuição dos irmãos. E os irmãos vão perceber na live de hoje que ela foi preparada muito em função daquilo que os irmãos vêm apresentado em termos de perguntas, que às vezes não dá tempo da gente ler aqui correndo e responder, porque a escatologia também não é muito produtivo quando você responde assim de bate-pronto, como fosse ping-pong. Pode até agradar alguém que fez a pergunta na hora, mas em termos de entendimento do assunto, prejudica aqueles que estão acompanhando, né? Então nós vamos calmamente, devagar, procurar introduzir cada resposta dentro do evento que estamos abordando. Bom, nós estamos falando mais precisamente dos assuntos, dos eventos gerais. Era meu objetivo fazer uma abordagem panorâmica e depois entrar no arrebatamento. Nós paramos nessa abordagem geral para responder perguntas. Então ainda o assunto é panorama geral. Os irmãos vão ver que depois vamos entrar no arrebatamento mais precisamente. Hoje vamos falar também do arrebatamento e de outros temas, claro, de acordo com o tempo aí. A gente sabe que a gente faz uma projeção, mas é 1 hora apenas de live. Vamos então aqui entrar direto no assunto. Pastor Hércules leu mais uma vez o texto que já tínhamos lido na quarta-feira, não é? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Por que nós estamos lendo esse texto? Porque esse texto nos apresenta 5 verdades escatológicas, mais precisamente 5 verdades sobre o arrebatamento da igreja. Só para recapitular, quais são essas 5 verdades? A primeira delas, eu mencionei na live passada, é que o próprio Senhor, não é outro, é o mesmo Senhor,
descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Eu não falei da voz de arcanjo ainda. Eu não falei de propósito, que eu vou falar posteriormente. Mas no texto está contido que Jesus virá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ou seja, um grande barulho. E nós explicamos o que é esse grande barulho na live passada. Isso está no versículo 16. Porque essas verdades estão nessa perícope. Versículos 13 a 18. Então, no versículo 16, você tem essa informação que eu mencionei agora. O segundo ponto que nós também abordamos, que está nos versículos 13 a 15, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os vivos, que por ocasião do arrebatamento, não precederão os que dormem. É o que a Bíblia explica aí. Isso mostra, e eu até fiz um gracejo na live passada, que nós somos, sim, a igreja do arrebatamento, mas não somente nós. A igreja do primeiro século, a igreja do quinto século, a igreja do século XIX, a igreja do século XX. E se Jesus demorar a voltar e entrarmos no século 22, a humanidade entrar no século 22, e Jesus voltar no século 22, né, será a igreja do século 22. Ou seja, a igreja do arrebatamento, na verdade, é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é a igreja do arrebatamento. Por quê? Porque os mortos em Cristo também vão participar do arrebatamento. Eles vão ressuscitar, vão ser transformados. E olha o que a Bíblia diz. Os que estiverem vivos vão se unir a eles, vão formar um único grupo, o grupo dos arrebatados, e esse grupo vai ao encontro do Senhor nos ares. Então vejo que a igreja do arrebatamento, a despeito de eu estar aí estragando aí uma frase de efeito, né? Esta é a igreja do arrebatamento. Não quero aqui ser estraga prazeres, mas a igreja do arrebatamento é a igreja do Senhor, não é apenas a igreja de hoje, se Jesus voltar. Então essa é uma verdade importante, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma terceira verdade que nós mencionamos na live passada é que os salvos vivos, bom, estou aqui, na verdade, como eu já expliquei na live passada, é só uma repetição para nos situarmos no contexto. Então, os salvos vivos serão arrebatados juntamente com os primeiros. Isso está no versículo 17, que mostra que não há como separar. Eu vejo aí alguns teólogos, eu tenho respeito por eles, mas é impossível você separar a ressurreição do arrebatamento aqui nesse caso. Eu vejo eles tentando colocar, olha, não, é ressurreição, o arrebatamento é só depois. Não, meu irmão. A Bíblia diz que juntamente, subiremos juntamente, os mortos que vão ressuscitar e os vivos, por ocasião do arrebatamento, eles vão formar um único grupo. Então não há como separar aqui, exegeticamente falando, não há como você separar os mortos em Cristo que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento dos que estiverem vivos. Eles vão formar um único grupo. Agora, eu parei na quarta verdade. Na quarta verdade, na verdade eu citei as 5, só citei, mas é nessa quarta verdade que eu vou me deter agora, e vou me deter por um tempo razoável, porque eu quero apresentar aqui, ao mencionar essa quarta verdade, pelo menos 7 respostas a objeções à doutrina bíblica do arrebatamento secreto e pré-tribulacional. Por que é importante a gente apresentar essas objeções? Porque tem irmãos nossos da Assembleia de Deus que ainda não entenderam. Que hoje, claro, a gente tem aí uma variedade de escatologias, não é? E você abre a internet, o YouTube, você começa a ouvir um amilenarista falar, um pós-milenarista, um pós-tribulacionista, digo, um meso-tribulacionista, ou seja, várias escolas. E aí a pessoa fica confusa. Só que nós aqui, modéstia à parte, estamos procurando explicar a Bíblia pela Bíblia, e mostrar pelo contexto por que determinadas teses não se sustentam biblicamente falando. Como foi aquele caso da trombeta, lembra quando citei da trombeta? Não há como você dizer que a última trombeta de 1 Coríntios 15 e 52 é a 7ª trombeta de Apocalipse 11 e 15. Porque em 1 Coríntios 15 e 52 a trombeta de convocação. Fecha uma era, a era da igreja.
Enquanto que a sétima trombeta de Apocalipse 11:15, que é tocada por anjos, essa última é tocada por um anjo, é uma trombeta de juízo. E quando ela for tocada, não terá fim todas as coisas também, como diz os amilenaristas e os pós-milenaristas também. Especialmente os pós-milenaristas, na verdade, né? Porque os amilenaristas dizem que tudo já é passado. Mas, e mais precisamente, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas que gostam de usar essa ênfase que aquela última trombeta se refere, não é, ao arrebatamento. Bom, mas vamos entrar aqui então no assunto, que é o quarto item que eu quero destacar: todos os salvos encontrarão o Senhor nos ares. E aí surgem, claro, dúvidas. Por quê? Porque esse texto está falando de um encontro. Não diz que Jesus vai pisar aqui na terra. Diz que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E aí o que vem à nossa mente nessa hora, é a parábola das 10 virgens. Lembra? Quando elas ouviram, na parábola que Jesus contou, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Diz a Bíblia que as que estavam preparadas, claro, estavam com as suas lâmpadas acesas, e elas tinham azeite suficiente para deixá-las assim. Já as loucas recorreram a elas, pediram azeite, e as prudentes disseram: não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que o vendem e comprai para vós. E as imprudentes, as loucas, foram comprar o azeite, e nesse ínterim chegou o esposo, e diz a Bíblia, ele levou consigo as que estavam preparadas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Então veja aí duas ênfases importantes. Primeiro, que ouviu-se uma voz, aí vem o noivo, sair ao encontro dele, ou seja, as virgens deveriam ir ao encontro do noivo. Primeira coisa. Segunda coisa, quando as virgens preparadas se encontraram com o noivo, o que ele fez? Ele levou as noivas para as bodas. Isso não faz se lembrar das bodas do Cordeiro? E ele levou as noivas para as bodas e mais, fechou-se a porta. Ou seja, é algo só para a igreja. Aqueles que entraram estavam com Jesus, os outros ficaram do lado de fora. Então veja como a Bíblia, explica a própria Bíblia, se trata de um encontro com o Senhor. Agora, deixa-me aqui então começar a responder às objeções. A primeira objeção que é recorrente, que muitos fazem a esta abordagem de que o arrebatamento é secreto e pré-tribulacional, a primeira objeção é a seguinte: olha, vocês dizem que o arrebatamento será secreto e pré-tribulacional, mas olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3. A Bíblia diz que o arrebatamento só acontecerá após a manifestação do anticristo. Bom, vamos então procurar explicar o que está nesse texto. Pastor Hércules, por gentileza, leia para nós aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até o 3. Isso. Então vamos lá, devagar. Primeiro, vamos entender um pouco o contexto em que Paulo escreveu essas duas cartas. É importante dizer que Paulo escreveu 13 cartas, não é? As 6 primeiras ele escreveu quando estava em liberdade. Depois ele escreveu mais 4 preso em Roma, naqueles 2 anos que ele esteve preso em Roma, que são as cartas da prisão. E finalmente escreveu mais 3 no período em que ele, depois da prisão em Roma, ele fez ainda algumas viagens. Isso está claro lá em 1 Timóteo capítulo 1, título capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 4. Paulo teria viajado. Não se sabe se ele foi à Espanha, porque aí a gente só tem um desejo dele de ir à Espanha.
Alguns eruditos acreditam que sim. O certo é que ele passou por Éfeso, porque ele deixou Timóteo como pastor lá. Ele passou pela ilha de Creta, porque ele deixou também Tito lá. Mas isso não vem ao caso. 3 epístolas, 4 delas na prisão, 3 nesse período após a prisão em Roma, e as 6 primeiras durante as suas viagens. As 2 cartas de Tessalonicenses, Paulo escreveu por ocasião da sua segunda viagem, quando ele estava em Corinto. Lembra que ele ficou 1 ano e meio em Corinto? 1 ano e 6 meses? Pois é, lá ele escreveu essas 2 cartas. E de acordo com os eruditos, isso entre os anos 50 e 52, e aí existe uma quase certeza de que foi nesse período, porque os arqueólogos descobriram, não é, pedaços do tribunal, da sinagoga, uma placa com a inscrição de Gálio, procônsul da Caia. Você sabe que Paulo foi julgado por aquele procônsul. E diz lá na inscrição, que está lá no Museu de Delfos, na Grécia, diz essa inscrição que Paulo foi, que Gálio, perdão, procônsul da Caia, ele esteve lá entre os anos 50 e 51. Ora, se Paulo foi julgado por ele, então fica claro aí que Paulo teria escrito essas cartas aos Tessalonicenses por volta desse tempo. E foi num período de mais ou menos 6 meses, uma carta, primeira Tessalonicenses e a outra carta, um período de 6 meses. Não houve muito tempo de diferença. Isso nos leva a crer no quê? A segunda carta, sem dúvida, deve ser estudada e interpretada à luz da primeira. Paulo nem precisou explicar muito o que ele já tinha falado, ele apenas acrescentou para que, através de um entendimento progressivo do assunto, os Tessalonicenses pudessem compreender. Agora veja, vamos explicar aqui o texto propriamente. Pastor Hércules leu. Olha aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, não tem dúvida que Paulo está se referindo ao arrebatamento. Claro que a vinda do Senhor, teologicamente, é um termo geral que abarca vários eventos. Mas aqui, mais precisamente, pode observar que ele está se referindo ao arrebatamento. Por que ele está se referindo ao arrebatamento? Olha o que ele diz. Irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora, ele não disse lá em 1 Tessalonicenses 4 que nós iremos ao encontro do Senhor? É uma reunião, nos ares. Então aqui ele está falando do arrebatamento. Mas observe, olha a continuação. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, isso diz a versão corrigida. A versão atualizada diz dia do Senhor, que é a expressão correta. Você pode verificar no grego que a palavra ali é Senhor. E isso aqui faz diferença. É importante porque dia de Cristo pode dar a impressão que Paulo está usando o dia de Cristo como sinônimo do arrebatamento. E aqui não é. Dia do Senhor aqui. Você pode pesquisar no próprio contexto de Tessalônica, das cartas aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3, Paulo fala ali do dia do Senhor. Dia do Senhor, em escatologia, é uma alusão aos juízos. Juízos. Juízos que vão se dar na grande tribulação. Você pode ler, a gente poderia aqui ler, eu não vou ler para ganhar tempo, porque a hora está correndo. Você pode estudar Isaías 13, versículos 9 a 11. Você pode estudar Amós 5, 18 a 20. Você pode ler 2 Pedro 3 e 10, Apocalipse 6 e 17 e 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Você vai ver que dia do Senhor é uma alusão a juízo, ao dia do juízo. Dia no sentido não é um dia de 24 horas. O momento em que Deus vai julgar todas as coisas. É uma alusão também ao período da grande tribulação. E aí Paulo diz o seguinte, olha, eu quero que os irmãos não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, por epístola, porque já havia naqueles dias enganadores se passando por Paulo, enviando cartas e dizendo que era Paulo, e alarmando os irmãos, assim como hoje existem os teólogos do terror, news. A escatologia do terror, fake news, naquela época já existia. Então o que Paulo está dizendo?
tomando como base aqui também o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha, a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está querendo dizer? Aqueles irmãos estavam preocupados porque alguém falou, alguém entregou uma revelação, porque ele falou aqui por palavra, por espírito, por epístola. Alguém escreveu alguma coisa sugerindo que o arrebatamento da igreja já tinha acontecido e que a igreja agora estava vivendo o dia do Senhor, o dia do juízo. Que eles não tinham sido arrebatados e eles já estavam achando que eles estavam na grande tribulação. Que eles iam sofrer a ira de Deus, a ira alusiva ao dia do Senhor. Aí Paulo explica, não, olha, vocês estão preocupados? Calma. Como eu já disse anteriormente, agora eu vou parafrasear para você entender, porque eu estou falando à luz da primeira carta também. Ora, como eu expliquei para vocês, a igreja será arrebatada. A igreja será tirada antes do dia do Senhor, antes da grande tribulação. Porque isso fica claro também lá em 1 Tessalonicenses 5, que os filhos da luz não são aqueles que vão participar da ira, somente os filhos das trevas. Pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Uma carta tem que ser analisada à luz da outra. E se você continuar lendo 2 Tessalonicenses, você vê que fica claro. Porque o próprio Paulo explica que o anticristo, na verdade, ele só vai se manifestar por ocasião da manifestação do Senhor. Não é antes do arrebatamento. Ele deixa claro que o anticristo só vai se manifestar quando aquele que está impedindo for tirado. Aí, claro, não tem como ser dogmático, que o texto em si não diz o que é aquilo, aquele que impede. Só que eu vejo apenas duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Ou é o Espírito Santo, que está impedindo a ação do mal. Mas, irmão Ciro, então o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Não, porque ele é onipresente. Claro que Deus está em toda parte, o Espírito Santo é Deus. Ele não vai ser tirado da terra nesse sentido. Mas ele vai permitir a ação do mal. Porque o dragão, o falso profeta, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a tríade satânica, vão ter permissão para agir por ocasião da grande tribulação. Isso está claro lá em Apocalipse. Então, esse que o detém, se você continuar lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, há um que o detém. Há um que impede o anticristo de se manifestar em pessoa. Porque então, recapitulando, Paulo falou, olha, o dia do Senhor não virá antes que se manifeste a apostasia. Ah, mas não tem apostasia hoje? Sim, hoje tem apostasia. Paulo falou, inclusive, não é, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas nós não estamos falando aqui de qualquer apostasia, estamos falando da grande apostasia. Aqui é uma alusão à grande apostasia. Quando você vê a apostasia em associação com o anticristo, Jesus falou inclusive lá da abominação da desolação, quando o anticristo ele vai se passar por Deus, vai se assentar como se fosse Deus, vai profanar o templo lá em Jerusalém, que vai ser reconstruído, claro, de acordo com as profecias bíblicas. Então veja, isso é uma alusão à grande apostasia. Não é qualquer apostasia. Hoje tem, claro, vários exemplos de apostasia. Os sinais, eles vão se intensificando. E por ocasião da grande tribulação vai acontecer a grande apostasia. E junto com a grande apostasia vai se manifestar o homem do pecado, porque ele é o agente dessa grande, que vai gerar essa grande apostasia. É o preposto do diabo, que é o anticristo. Então, os irmãos de Tessalônica estavam aterrorizados. Meu Deus, Jesus já veio, o arrebatamento aconteceu, nós estamos na grande tribulação. Aí Paulo os tranquilizou e disse, olha, não fique dando ouvidos a esses que estão falando aí, que eles não têm nenhuma autorização da nossa parte. Eles estão escrevendo em meu nome, estão pregando em meu nome. Mas olha, a manifestação do Senhor, a manifestação em poder e grande glória, o dia do Senhor que vai trazer juízo, ele não vai se manifestar antes que venha a grande apostasia, estou usando grande só para destacar, e se manifeste o homem do pecado. E aí Paulo continua explicando, ele vai dizer quando que o homem do pecado vai se manifestar. Ele só vai se manifestar, o anticristo, quando
for tirado da terra aquele que o detém. Quem é aquele que o detém? Ou o que é aquele que o detém? Eu disse que eu não posso ser dogmático, porque a Bíblia não me dá essa certeza. Mas eu só vejo duas possibilidades. A primeira, o Espírito Santo. Ele não é que ele vai sair porque ele é onipresente, mas ele vai permitir a ação do mal. Segunda possibilidade, o povo de Deus, a igreja. O povo de Deus, enquanto está na terra, está, claro, porque o Espírito Santo também está com a igreja. Então a igreja, como sal da terra, como luz do mundo, como coluna e firmeza da verdade, ela está preservando o mundo, por assim dizer, do pior. Quando o povo de Deus, for tirado, arrebatado da terra, aí sim se manifestará o anticristo, e com ele vem a grande apostasia, e mais adiante, tendo ele se manifestado, a igreja não vai participar disso, porque o próprio contexto de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, mostra isso. Nós somos filhos da luz, os filhos da luz não estão destinados à perdição, não estão destinados à ira. Bom, então, eu acredito que fica claro essa primeira objeção. O arrebatamento só acontecerá após a manifestação do anticristo, não é? De acordo com o 2 Tessalonicenses 2 e 3. Eu creio que deu para entender aí, à luz do contexto, que o dia do Senhor aí não é uma alusão ao arrebatamento. Dia do Senhor aí é uma alusão à grande tribulação. Então a igreja, fica claro por esse texto, inclusive, à luz do contexto, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos adiante. Estão chegando perguntas aí. Eu nem estou lendo, irmãos, porque eu tenho que... Pastor Ciro, pode ficar tranquilo. Sim. Que o Bruno vai tomando nota e aí ele vai te passar isso posterior para que você possa acrescentar esses questionamentos. Se bem que eu já verifiquei que alguns estão sendo respondidos ainda hoje, mas esses questionamentos poderão ser acrescentados para as próximas lives, para as seguintes. Então, segue a vida. Chegou até uma pergunta do meu amigo lá de São Paulo, pastor Newton Didini, que está aí na nossa audiência. Muito grato, meu amigo. Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco. Tá certo? Pergunta importante, que é: o Espírito Santo convencerá os possíveis salvos? Eu vou falar disso também. Mas, pastor Hercos, as horas passam depressa, como diz aquele hino da harpa cristã. Segue a vida. Eu falei que são 7 objeções. 7. Eu respondi a primeira. Essa primeira eu demorei um pouco mais nela, porque precisava. Né? Porque eu percebo que muita gente tem dificuldade de entender que, segundo as Tessalonicenses, tem que ser interpretada à luz da primeira carta. Então, a Bíblia não pode, os textos bíblicos não podem um anular o outro. Não é isso. Os textos têm que se complementar. Então, se em 1 Tessalonicenses 4 fala de um arrebatamento, a igreja vai ser tirada da terra, eu não posso usar 2 Tessalonicenses 2 e 3 para anular isso, e nem vice-versa. Eu tenho que buscar aí a harmonia. E a harmonia é clara quando você percebe que o dia do Senhor não é uma alusão à vinda do Senhor propriamente. O dia do Senhor é uma alusão aos juízos de Deus. Juízos de Deus. A nossa reunião com Ele, o arrebatamento vai acontecer antes desses juízos. E os irmãos de Tessalônica, por estarem ouvindo falsos mestres, eles já estavam preocupados, apavorados, achando que Jesus tinha vindo e eles tinham ficado para a grande tribulação. Não é? Essa é a explicação. Mas vamos adiante. A segunda objeção que a gente ouve, eu recebi várias perguntas aí, perguntas por meio de áudio, perguntas escritas, irmãos que me mandaram vídeos. Eu procurei, irmãos, imagina como está a minha mente aqui, eu sintetizei em 7, porque se eu fosse citar todas, ia ser 20, 30, e cadê tempo para explicar? Então, 7 objeções, eu sintetizei. A primeira, então, que é muito importante, eu já respondi. A segunda, essa também eu já respondi, mas eu vou citar porque ela é relevante. A trombeta do arrebatamento será tocada durante a grande tribulação. É mais uma objeção. Só que nós já explicamos, na live passada, que a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 não é a última trombeta de Apocalipse 11, 15. Por quê, irmão Ciro? Porque quando for tocada aquela trombeta de Apocalipse 11, 15... será depois de 6 trombetas de juízo. Boa parte da população mundial terá morrido. Não terá mais salvos na terra. Só terá adoradores da besta. E Apocalipse 9 diz que eles não vão se arrepender.
Então, Jesus, que sentido tem Jesus arrebatar? O arrebatamento acontecer no momento em que não tem mais salvos vivos na terra. Quer dizer que o arrebatamento é só para os mortos? Não, a Bíblia diz que os que estiverem vivos vão ser arrebatados. E se não tem mais salvo vivo por ocasião desse momento da última trombeta, que sentido faz aquela última trombeta ser de arrebatamento? Não é, já explicamos, eu torno a repetir. 1 Coríntios 15, 52, trombeta de convocação. É a última trombeta que marca o fim de uma era, a era da igreja. Última trombeta de Apocalipse 11, 15, é trombeta de juízo. É uma série de 7. A sétima é a última, porque é de uma série de 7, mas não é a última, como Paulo se referiu lá em 1 Coríntios 15, 52. Então essa é mais uma objeção que eu já respondi. A trombeta do arrebatamento será tocada durante a grande tribulação. Do arrebatamento não, é a última trombeta de juízo. Não é? Terceira objeção. Jesus não disse que o arrebatamento será secreto. Veja, irmãos, me mandaram também essa objeção. Irmão, vocês aí, assembleianos, ficam inventando história, os pentecostais e tal, e John Nelson Darby lá no século XIX, e C.I. Scofield também, Antônio Gilberto, Eurico Bergstein, Abraão de Almeida. Vocês que inventaram essa doutrina aí, só vocês que acreditam nisso. Jesus nunca disse que o arrebatamento será secreto. Claro, irmãos, você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo, olha, o arrebatamento será secreto, preparem-se. Não, você não vai ouvir isso, você não vai ler isso. Só que você já leu João capítulo 14, versículo 3? O que diz lá em João capítulo 14, versículo 3? Pastor Hércules, por gentileza, só leitura que acho que nem vai dar tempo de explicar. Esse é um assunto, é um texto recorrente, mas leia aí, por gentileza. João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, para quem Jesus estava falando isso? Para o mundo? Não. Jesus estava falando isso para a igreja. Não, como para a igreja? Eu não estava lá? Meu irmão, ali era a igreja nascente. A igreja começou com 12 apóstolos, não é? Nós somos extensão daquela igreja. Claro que tem algumas especificidades que era só para eles, porque dizia respeito aos dias deles. Agora, nesse caso, não. Ali é uma palavra para a igreja. Jesus garantiu, né? Se eu for, não é dúvida aí. Tanto que a versão atualizada diz quando for. É um raciocínio lógico, né? Se eu vou ao supermercado, eu vou fazer compras. Se eu vou ao posto de gasolina, eu vou abastecer o carro. É raciocínio lógico. Jesus, ele tinha certeza que ele ia. Então ele disse, se eu for e vos preparar lugar, agora note, eu não quero me deter em todos os pormenores, só essa parte. Virei outra vez e vos levarei. Você não consegue ver aí a semelhança dessa verdade com o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? É o mesmo assunto. Só que o verbo no grego é diferente. Lá Paulo usou harpazo e aqui Jesus usou paralambano, que você vai ver também que é um outro verbo, mas um verbo que quer dizer tomar e levar. Tomar e levar. Raptar também. Tirar com violência e levar, não é? Para outro lugar. Então, não há dúvida de que Jesus falou sim, não com essas palavras, não é? Olha, o arrebatamento será secreto. Que alguém acha que quer que Jesus diga, que os profetas digam, assim diz o Senhor, o arrebatamento será secreto e pré-tribulacional. Veja, são termos teológicos que nós usamos hoje, mas eles correspondem ao que Jesus falou. É evidente que Jesus deixou claro que ele vai arrebatar a sua igreja. E é um arrebatamento secreto, por quê? Porque o mundo não tomará conhecimento. E isso não é nenhuma novidade, porque Jesus já fez isso várias vezes. Quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias entre a sua igreja, não é? A igreja nascente, ninguém ficou sabendo, só a igreja. Quando Jesus foi assunto aos céus, a igreja ficou olhando para cima, e só a igreja viu Jesus subir. E 2 anjos se puseram em pé junto deles e disseram, olha, varões galileus, que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Ou seja, só a igreja viu Jesus subindo até o céu, sendo ocultado, e só a igreja vai ver Jesus descendo até as nuvens também. E o barulho? Já expliquei na live passada. Lembra quando lá em João 12, Deus falou com Jesus?
e disse, já o glorifiquei, né? Que Jesus falou, glorifica o teu nome. Jesus falou, já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O pessoal ouviu aquele barulhão, era a voz de Deus, mas ninguém conseguiu distinguir. A multidão se dividiu, alguém pensou que era um trovão, outro só deve ser um anjo, né? Aqueles que eram mais, que criam mais, lá, que você sabe, havia os saduceus, os fariseus, né? Os saduceus eram incrédulos, os fariseus eram aqueles que criam no mundo espiritual e etc. Talvez dentro da multidão, no meio da multidão havia fariseu, havia saduceu, e eles começaram a olhar aquilo e tal, aquele barulho, e se dividiram, mas ninguém compreendeu o que Deus falou. Irmãos, Deus é capaz de fazer isso. E por ocasião do arrebatamento, pode ser que ouçam um grande estrondo, um grande barulho, mas não vão conseguir distinguir, não vão conseguir perceber do que se trata. Só a igreja vai saber que se trata do arrebatamento. Pois bem, quarta objeção. Quarta objeção. Não existe nenhum texto que divide a segunda vinda. É outra argumentação aí que eu preciso responder, ainda que eu tenha que mandar apenas você ler os textos aí na sua casa, porque talvez não dê tempo. Mas, mais uma vez, na Bíblia, você não tem versículos que anulam versículos. Alguém pensa que a Bíblia trabalha assim. Encontrei um versículo que anula o arrebatamento secreto. Mas e aquele versículo que fala do arrebatamento? Você vai ignorar ele? Não, eu prefiro esse aqui é mais bonito. Meu irmão, não existe isso. Ou você consegue harmonizar, ou você vai estar numa situação difícil. Você vai estar aí você vai ter que reconhecer que a Bíblia atende a todos, não é? Alguém pensa que a Bíblia é assim. Com a Bíblia você prova o que você quiser. Não é essa a função do exegeta. O exegeta tem que procurar o entendimento, à luz do contexto, e extrair a verdade, que é uma só. Então, veja bem, uma das objeções que eu recebi é esta, que não existe nenhum texto que divide a segunda vinda, porque a gente prega que Jesus virá primeiro no arrebatamento, a igreja virá ao encontro do Senhor nos ares, e depois da grande tribulação, ou mais precisamente no fim da grande tribulação, Jesus vem com a igreja e se manifesta em poder e grande glória. Será mesmo que a Bíblia não ensina isso? Tem tanto versículo aqui para ler. Vamos ler um aqui, pelo menos. Pastor Ex, por gentileza, Colossenses 3, versículo 4. Não é ainda um único versículo que fala das duas fases. Vou usar esse termo que alguém gosta até zombar. Duas fases. Isso aí, essa escatologia ultrapassada, duas fases. Eu estou com a Bíblia. Né? Não é questão de ser ultrapassado, mais nova ou mais velha. É melhor ficar com a Bíblia. Não é? Vamos lá. Colossenses 3 e 4. 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Muito bem. O texto aí é claro. Diz que nós vamos nos manifestar com Jesus em glória. Ou seja, Jesus, quando ele vier então em glória, ele vai se manifestar com a igreja. Nós vamos nos manifestar com ele em glória. Agora me responda, como que nós vamos nos manifestar com ele em glória se a gente não for antes arrebatado para encontrar com ele? Não é? Então, você vê que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós só podemos nos manifestar com ele se nós antes formos ao encontro dele. Mas vocês colocam esse período aí de 7 anos. Não, a igreja vai ser arrebatada, quer dizer, veja se tem lógica. A igreja vai ser tirada da terra, mas ela não vai sair da terra, porque Jesus já está descendo, a igreja vai ao encontro e já desce. Veja qual o sentido do arrebatamento, se a igreja vai ser arrebatada e vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Irmãos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você ler Apocalipse, agora não dá tempo de ler, mas vou pedir para você estudar em casa. Se você estudar Apocalipse 19, versículos 7 a 14, você vai ver duas coisas. Primeiro, a igreja estará no céu durante a grande tribulação. A igreja já vai estar lá. Aí quando Jesus vem, os seus exércitos vêm com ele, aí ele vem montado num cavalo branco, né, na linguagem ali apocalíptica, mostrando que ele vem como vencedor para vencer.
E diz a Bíblia que os exércitos o seguirão. A igreja, que é um dos exércitos do Senhor, evidentemente, Deus tem alguns exércitos. Israel é chamado de exército de Deus. Lembra quando Davi falou para Saul? Este incircunciso afrontou os exércitos do Deus vivo. Não é? Israel é um exército de Deus. A igreja é um exército do Senhor. Os anjos também são um exército do Senhor. Por isso que ele é chamado o Senhor dos exércitos. Então, se você estudar Apocalipse 19, você vai ver que a igreja está no céu nas bodas do Cordeiro e ela vem com ele. Um texto que a gente pode ler também, se você quiser um versículo, eu estou citando uma passagem, não é? Apocalipse 19, 7 a 14. Uma perícope, digamos assim. Agora, se você quiser um único versículo, eu sugiro aqui, dentre tantos que a gente poderia ler, vamos ver Tito 2 e 13. Pastor Hercos, por gentileza. Tito 2 e 13. Tito 2, versículo 13. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tito capítulo 2, versículo 13. 2 e 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aí Paulo fala de duas coisas num versículo só. A bem-aventurada esperança, não há dúvida, é o arrebatamento da igreja, porque vai ser o livramento desse período de tribulação que vem sobre o mundo. Então, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação, ou seja, aí o aparecimento, a manifestação, a revelação de Jesus em glória. Então, são os dois eventos num versículo só. Mas vamos adiante, que a gente tem pouco tempo. A quinta objeção, Jesus diz que a sua volta será depois da grande tribulação e que os escolhidos estarão na grande tribulação. Essa é uma objeção que alguém mandou, mas acho que perdeu, talvez não concorde com a minha explicação que eu já dei sobre Mateus 24. Nós vamos ter, claro, uma live em que nós vamos analisar com calma o sermão profético de Jesus, Mateus 24 e 25. Acho que é uma live ou duas só para abordar essa passagem, Mateus 24 e 25. Mas eu já expliquei, eu creio que foi na primeira ou na segunda live, que Mateus, acho que foi a primeira de todas, aquela que ainda nem era a sequência. A introdutória. A introdutória. Isso, aquela introdutória. Mateus 24 e 3, fica claro que Jesus respondeu a uma pergunta tripartida. Por quê? Porque os discípulos, que também eram israelitas, eles tinham interesse no futuro de Israel, e Jesus respeitou isso, Jesus não os censurou por conta disso, mas eles também eram parte da igreja, era a igreja nascente, a igreja começou com eles. Então Jesus, respeitando tudo isso, respeitando que eles iriam viver pouco tempo depois da sua partida, respeitando que eles eram israelitas, respeitando que o que eles estavam falando também era para a igreja como um todo, e aí se estende a nós, porque nós somos extensão daquela igreja do primeiro século, nós somos a igreja neotestamentária, não é? Então Jesus respondeu essas três perguntas, porque eles perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim. E aí Jesus foi explicando, só que não está em ordem cronológica, tanto que não está em ordem cronológica, que Jesus termina o capítulo 24 falando do arrebatamento. Eu vou explicar isso depois. E ali ele já emenda com a parábola das 10 virgens. Você já ouviu alguém falando, por exemplo, que a parábola das 10 virgens é para os judeus? Cuidado com isso, porque ali tem um conectivo. Você percebe, a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos, mas você percebe que o capítulo 25 começa de uma maneira que emenda a parte anterior ao capítulo 25. Você percebe que o assunto é o mesmo. Só que Mateus 24 e 25, os assuntos não estão em ordem cronológica. Então aqui só lançando luz, mas essa pergunta eu vou responder melhor mais para frente, ou seja, essa objeção. Jesus disse que sua volta será depois da grande tribulação e que os escolhidos estarão na grande tribulação. Tem que entender quem são os escolhidos, dentro do contexto, não é? Ali Jesus está falando para judeu, explicando o que vai acontecer com os israelitas e explicando o que vai acontecer com a igreja. Está entremeado. Uma perícope fala da igreja, outra perícope é Israel. Você tem que saber entender bem, porque Jesus respondeu uma pergunta tripartida.
Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim? Não é? Por isso que ele fala de princípio de dores, ele fala das dores de parto. Dores de parto é algo que dá para entender, porque as dores vão aumentando assim que vai chegando o momento do parto. Elas não são tão intensas num primeiro momento, ao princípio, vai aumentando, as contrações e tal, até chegar o momento do parto. Então, por isso Jesus usou essa ilustração, que é clara, e naqueles dias era muito clara para eles. Mas uma sexta objeção, vou ver se eu consigo terminar alguns minutos antes, que o pastor Hércules precisa certamente dar alguns avisos. Sexta objeção, a abertura do quinto selo mostra que os salvos serão mortos durante a grande tribulação. Essa pergunta é importante, porque essa objeção é importante, que eu quero responder também a alguns irmãos. Eu recebi algumas perguntas de alguns irmãos assim, não, o irmão Ciro falou que vai haver segunda chance, de jeito nenhum. O arrebatamento é iminente, e Jesus vai voltar e tal, e depois não vai ter a segunda oportunidade. E eu aprendi isso aí com o Antônio Gilberto, porque eu estudo há muito tempo com o Antônio Gilberto, eu estudei com o Abrão de Almeida, com o Eurico Berg. Pois é, meu irmão, eu aprendi com todos eles. E eles me ensinaram que na grande tribulação vai haver oportunidade de salvação. Porque o tempo da graça não termina depois do arrebatamento. Deus continua salvando. Claro que ninguém queira ficar para a grande tribulação. A pessoa que fala assim, então vai ter segunda chance, não precisa nem me preocupar. A pessoa não sabe o que está falando. Porque todos os salvos na grande tribulação vão morrer. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Se perguntar hoje, se alguém agora te levar para o matadouro e você tiver certeza, alguém te levar e você vai ser enforcado em praça pública, e você vai ser degolado agora, mas você tem certeza que vai para o céu, você gostaria de fazer isso agora? Não, de jeito nenhum, eu quero viver nesse... Ninguém quer morrer. E eu acho engraçado que esses irmãos dizem, não, na grande tribulação, se tem oportunidade, eu vou ter uma vida toda relaxada, e depois na grande tribulação, pois é, todos os salvos, eles são chamados de mártires. Os salvos da grande tribulação, quer ver? Vamos ler rapidamente, pastor Hércules, por gentileza, Apocalipse 7 e 14, acho que só esse, não é? Não, aproveita então, irmão, se puder ler também, rapidamente aí, Apocalipse 6, 9 e 10 e Apocalipse 7, 14. 6, 9 e 10. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amém. 7,14. 7,14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses são os que vêm da grande tribulação. Aí alguém dirá, não, mas isso aí é só judeu. A igreja, os salvos, os gentios, ninguém vai ter oportunidade. Meu irmão, vai ter crente desviado que vai ficar aqui. Vai ter pessoa que vai se converter. Por que vai se converter? Para que Deus vai mandar 2 testemunhas para pregar? Para que vai haver 144 mil pregadores judeus? Eles vão pregar também, vão ser selados por Deus para fazer a obra nesse período. Para que vai ter pregador se não tem salvação? Agora, para resumir mesmo, porque o tempo é pouco, e eu recebi algumas perguntas, recebi escrito, áudio, vídeo, e alguns irmãos diziam, não, eu aprendi que a igreja não vai passar para a grande tribulação. Eu aprendi com Abrão de Almeida, eu aprendi com... Irmão, eu também aprendi com eles. E para você ter a certeza que eu aprendi com eles, eu vou ler aqui, olha aqui. Abrão de Almeida, Deus revela o futuro. Abrão de Almeida, Deus revela o futuro, página 64. Presta atenção. Embora muitos não admitam que haja possibilidade de alguém salvar-se durante o período compreendido pela grande tribulação, a Bíblia fala claramente, Apocalipse 7, 4 e 14. Pastor Alex leu o versículo 14. De um grande número de eleitos dentre os israelitas e dentre os gentios. Não é só israelita. Que passarão por aqueles grandes sofrimentos. Abrão de Almeida. Agora eu vou ler para você
Eurico Bergsten. Olha como eu estou mostrando a capa antiga, porque você vê que eu estudo isso há bastante tempo, não é hoje. Por graça de Deus, já faz 30 anos que eu estudo escatologia. Olha aqui, ó, Eurico Bergsten, um grande referencial da nossa igreja. Olha aqui. Introdução à Teologia Sistemática, página 409. Alguém será salvo na grande tribulação? Pergunta Eurico Bergsten. Se a pergunta fosse, haverá salvação após a morte? Então a resposta seria clara e definitiva. Não de forma alguma. Somente sobre a terra, Jesus perdoa pecados. No além, não haverá possibilidade de modificação. Mas, agora vem, quando tratamos da possibilidade de alguém ser salvo durante a grande tribulação, devemos concluir que o dia da graça não termina com o arrebatamento da igreja, mas com o fim da grande tribulação. Lemos em Apocalipse 6, 9 e 11, acerca dos mártires sob o altar, que morreram por amor à palavra de Deus. Foi o que o pastor Ercos leu aí. E finalmente, Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. Um referencial para nós, o nosso mestre, Antônio Gilberto, que partiu para a glória há pouco tempo. Olha o que ele diz aqui, ó. Falando desse grupo que vai ser salvo na grande tribulação, página 131, esse grupo é constituído de gentios salvos durante a grande tribulação. Uma vez martirizados, que eles vão ser mortos, nenhum salvo vai sobreviver na grande tribulação. O anticristo fará guerra aos santos, diz a Bíblia. Não vai sobrar nenhum salvo. Quando chegar o momento da última trombeta, lá, Apocalipse 11:15, a 7ª trombeta de juízo, não vai ter mais nenhum salvo na terra. Todos vão morrer. Todos. Então quem diz, eu vou ficar para a grande tribulação, porque é o segundo, é a prorrogação e tal, usando a linguagem futebolística, não é? Brincando, zombando, então fique para a grande tribulação. O que eu digo para você é isso, boa grande tribulação para você. Não é? Que não vai ser boa, vai ser só péssima, que não, né? Só que não, né? Só que não. Desculpa aqui, irmãos, o meu momento de descontração. Mas olha aí. Uma vez martirizados, diz o pastor Antônio Gilberto, como vemos no capítulo 6 e 9, 10 e 11, que o pastor Ercos leu, aparece agora perante o trono de Deus. Ressurgirão, isto é, seus corpos antes do milênio, como um dos grupos de ressuscitados da primeira ressurreição. Lembra que eu disse na live anterior que primeira ressurreição é uma modalidade e que contempla várias etapas? Pois é. E só para citar, acho que fica para a próxima, se não... Bom, acho que não, porque é só uma citação. A 7ª objeção, Deus permitirá que o anticristo vença os santos. Alguém diz, não, eu não acredito no arrebatamento secreto, porque Deus permitirá que o anticristo vença os santos. Agora, que santos são esses? Esses santos aqui ficou claro que são os mártires da grande tribulação. Portanto, haverá então salvação na grande tribulação. Mas ninguém queira ficar para esse período para ver como que é. Meus irmãos, eu termino por aqui, faltam 2 minutos. Pastor Hércules, para não acabar daquele jeito assim, de repente, como se fosse a vinda de Jesus, que vai acontecer de repente, né? Vou deixar aí, meu irmão. Tá ótimo, então. Nós queremos lembrar os irmãos que essa live continua, né, à disposição aqui no nosso Instagram por 24 horas e a partir de amanhã nós estaremos disponibilizando ela, assim como as anteriores, no nosso canal no YouTube, que é o Cetadeb Oficial. Você pode acessar, se inscrever no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, e aí, assim que forem sendo publicadas as próximas, você também já será notificado. Ative lá, não é? O sinal para que você seja avisado das novas publicações e você vai poder compartilhar. E as demais, as anteriores, na verdade, você já pode assistir, porque vários assuntos já foram abordados ali, inclusive alguns irmãos fizeram perguntas aqui que já foram respondidas nas lives anteriores. Alguém perguntou se nós temos o curso à distância. Com certeza, você pode fazer o curso à distância até de forma individual na sua casa. Nós oferecemos todo o necessário para que você possa estar estudando qualquer um dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, na sua própria casa. É só nos contactar através das nossas redes sociais. E o site, nós estamos com ele em manutenção, porque nós estamos fazendo uma mudança na plataforma.
haja vista uma nova modalidade de curso que nós vamos estar oferecendo e brevemente estaremos informando a todos os irmãos. Essa questão, para nós, uma satisfação muito grande, pastor Ciro. Saudação aí. Como encerrou o tempo de 1 hora, ele faz o corte automático, né? Mas aqui estamos, nós vamos apenas dirigir a Deus, após esse corte que é feito pelo Instagram, após 1 hora de transmissão, não é? Nós vamos orar a Deus e vamos ficar à disposição dos irmãos. As perguntas que foram mandadas pelas mensagens hoje, o diácono Bruno tomou já nota para que o pastor Ciro também seja informado delas. E nas próximas lives nós estaremos respondendo essas questões para que os irmãos possam estar inteirados, não é? Esclarecidos a respeito dos assuntos que questionaram ali. Se bem que os irmãos podem procurar, como eu já disse, no canal do YouTube, as lives anteriores, porque algumas perguntas feitas aqui já foram respondidas nas nossas lives anteriores. O canal do YouTube é o Cetadeb Oficial. Você se inscreva e deixe lá sinalizado as notificações para que você possa tomar conhecimento das próximas, não é? Vamos orar a Deus e agradecer aí ao Senhor por todas as coisas. Aqueles irmãos que estão respondendo ao clamor, ao pedido de jejum no dia de hoje, para esses é o tempo agora de entregar também o seu jejum. Nesta oração nós já estaremos fazendo isso também. Amém? Amado Deus, nós te bendizemos e te damos graça porque o Senhor nos deu vida, saúde e paz para estarmos na tua presença nesta manhã de 5 de abril. Nós queremos também, Senhor, bendizer o teu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos sendo edificados pela ministração da tua palavra. E este conhecimento, ele se agrega a nós e à nossa compreensão a respeito da tua palavra e do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, seja conosco. Deus, nesta oportunidade em que estamos atendendo a uma convocação, a um clamor, a um pedido para a consagração de um jejum ao Senhor, que o Senhor atente para o clamor da tua igreja, do teu povo, daqueles que em toda a face da terra estão buscando a tua presença, no sentido de que o Senhor remova este mal do nosso meio, que o Senhor repreenda este mal do Covid-19, este vírus do nosso meio, que a população da terra possa gozar de saúde, de paz e terem as suas vidas, ó Deus, que possa tudo voltar ao normal, que as pessoas possam voltar ao seu trabalho e possam estar livres deste mal. A tua mão, Senhor, será sobre as nossas vidas, muito especialmente sobre as famílias. E nesta oportunidade, Senhor, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor dê a cada um saúde, a tua presença seja sobre a vida deles pelo teu Espírito Santo, e ainda as reuniões, os cultos que serão realizados neste dia, que o Senhor se faça manifesto, que a tua presença, Senhor, se faça manifesta, onde estarão reunidos o teu povo, porque o Senhor disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, e eu assim creio. Por isso te peço, Deus, aonde o teu povo estará reunido, faça-se presente para abençoar, para dar saúde e para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima transmissão, quarta-feira às 22 horas. Quarta-feira às 22 horas estaremos juntos para a continuidade deste tema. Eu quero aqui deixar uma saudação especial. Eu vi que entrou aqui o pastor João Antônio de Souza Filho, nosso amado pastor Joãozinho, que também é um dos professores do Cetadeb, que inclusive tem vários dos módulos do curso, que é escrito por ele, tem as videoaulas gravadas por ele. E ainda respondendo a pergunta que um dos nossos alunos fez, nós também temos o curso para oferecer à distância, para que você possa fazer ele de forma individual. Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um ótimo domingo.